meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na aula de hoje a gente finalmente vai começar a utilização do livro didático, do Trilhas, a partir do quadro de horários que vocês já têm. Então a gente sabe que hoje, segunda-feira, dia 22, nós temos 3 matérias, 3 componentes. A gente tem língua portuguesa, matemática e geografia, tá bom? Então, em língua portuguesa, a gente vai começar o capítulo 1, tá bom? Que se chama Vou Te Contar um Segredo. E a gente inicialmente vai trabalhar com uma leitura, tá bom? O Diário Escondido da Serafina, da Cristina Porto, tá bom? Temática, a gente vai iniciar o capítulo 1 também, que se chama Números de 0 a 100, é a parte introdutória do capítulo. E a gente também vai iniciar o nosso capítulo 1 de Geografia, que se chama Conhecendo o Bairro. Também é a parte introdutória do capítulo, tudo bem? Então, o professor de vocês também vai fazer um teste, tá bom? Vou tentar colocar o vídeo completo da aula, ou seja, vou pegar todos os componentes, ou seja, as matérias do dia, num vídeo só, tá bom? Isso vai render, não vai ficar muito grande, porque vocês sabem que já é diferente da aula presencial, uma aula remota. Quando a gente tem uma aula presencial e a gente vai trabalhar com um livro, a gente pega um tema, eu jogo na sala, a gente vai conversar e vai discutir, vai resolver problemas e as atividades. Isso leva muito tempo. Isso é bastante diferente de eu chegar aqui com vocês e jogar um conteúdo e a gente não tem como conversar. A gente só vai conversar se vocês trocarem informação comigo. Isso vai acontecer de uma maneira provavelmente individual, no celular de cada um, enfim. Como eu estou aqui apresentando apenas o conteúdo e a gente não está conversando, eu acredito que a gente vai ter menos tempo de aula. Então nós temos hoje 3 matérias, português, matemática e geografia. Eu vou lançar o conteúdo, vou explicar o que está no livro e vocês vão retribuir a informação para mim. Só que isso não vai acontecer durante a gravação, obviamente. Então eu acho que tem como colocar todos os vídeos ali, todos os componentes, todas as matérias, todas as aulas num vídeo só, tá bom? Gente, começando pela língua portuguesa, no capítulo 1, Vou Te Contar um Segredo. A gente sempre tem, no começo dos livros, dos capítulos, uma pequena parte introdutória que vai nos informar um pouco sobre o que a gente vai estudar, tá bom? E no capítulo 1, a gente já tem uma parte introdutória que eu vou colocar aí na imagem, tá? Para facilitar a visualização, e que diz o seguinte: todo mundo tem ou já teve algum segredo. Segredos costumam ser compartilhados com quem é de confiança, pois são informações pessoais muito valiosas. O que significa que todo mundo tem um segredo, né? Alguma coisa que a gente já fez ou que a gente faz, ou de repente que a gente ainda vai fazer, mas a gente não conta para todo mundo, né? Tem informações que são tão pessoais que a gente guarda pra gente, ou a gente conta para pessoas que são bem selecionadas, né? Geralmente são familiares ou grandes amigos. Isso depende de pessoa para pessoa. Aí na nossa outra página, tá bom? Na página 9, nós temos 3 perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: o que está sendo retratado nesta imagem? Dá pra gente entender mais ou menos o que está acontecendo nessa imagem? Eu achei meio confuso. Mas dá pra imaginar, porque se a gente está falando de segredos, e se a gente está mostrando uma garotinha fazendo uma leitura, isso já está dando um caminho pra gente, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Com quem você costuma compartilhar os seus segredos? Uau, eu acho que já tá bem claro, tá? O que está acontecendo na imagem. Então, se vocês ainda não entenderam, a gente vai para a nossa próxima pergunta na página 9, tá bom? Que diz o seguinte: como você se sente quando compartilha seus segredos com alguém? Olha só, do que a gente está falando. Gente, lá na página 10 a gente tem a nossa resposta, tá bom? Quando a gente começa a parte da leitura, toda vez que essa parte acontece, a gente discute em sala de aula sobre o tema, certo? Como a gente não tá aqui, vou apresentá-lo, tá bom? Leitura que diz o início de conversa na página 10. A gente sempre faz isso em sala de aula, tá bom? Nós temos duas perguntas, na verdade, começando pelo enunciado. Você sabia que muitas pessoas escrevem diários? É uma forma de registrar segredos, emoções, sentimentos e atividades do dia a dia, tá bom? Primeira pergunta diz o seguinte: o que você acha da prática de escrever diários? Você já escreveu diário alguma vez? Em algum momento da sua vida? Eu acredito que essa é uma prática que está sendo bem esquecida durante o tempo, né? O tempo vai passando e as pessoas
não tem mais assim essa vontade de escrever diários, acredito eu, tá bom? Na segunda pergunta, ela diz o seguinte: você acha que todos deveriam ter um diário? Comente. Ainda na página 10, da página 10 até a página 11, a gente tem um trecho de um texto que é o Querido Diário, tá bom? Da Cristina Porto, tá? E lá no finalzinho da página 11, a gente vai ter uma pequena biografia, ou seja, uma história de vida breve, curtinha ali, da autora, tá bom? Já nas páginas 12, de 12 até a 14, a gente vai ter uma atividade. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão da interpretação oral e escrita, tá bom? Toda vez em sala de aula, quando a gente começa interpretação oral, a gente resolve ali mesmo na sala de aula. Infelizmente isso não pode acontecer agora, né? Mas, de qualquer forma, a gente entra em debate com a interpretação oral. Nós temos duas perguntas. A primeira diz o seguinte: o que você achou do trecho do diário da Serafina? Tá bom? E a segunda pergunta é: ao escrever esse trecho do diário, como você acha que a Serafina estava se sentindo? Por quê? Tá bom? Então a gente sempre entra em discussão. Esse é um exemplo. Quando a gente está na sala de aula, a gente entra em discussão, conversa um pouquinho sobre o nosso texto, tá bom? E lá na parte de interpretação escrita, aí a gente faz também, geralmente, na sala de aula. Não tem como fazer? Então vocês vão responder da página 12 até a página 14 do livro, tá bom? Lá no finalzinho da página 14, tem uma pequena diferenciação do que é o diário literário e o diário pessoal, tá bom? O diário literário, como é o diário da Serafina, ele é um texto fictício, né? Faz parte da literatura, foi criado por alguém. Então, ele foi publicado num livro, por isso todos nós podemos ler. É diferente do diário pessoal, tá bom? O diário pessoal é secreto e por essa razão não pode ser lido por outra pessoa além do próprio autor, né? A menos que o autor autorize a leitura, tá bom? Diário fictício foi criado por alguém, diário pessoal é seu, que você não sai compartilhando com qualquer pessoa por aí, certo? Gente, agora falando sobre matemática, tá bom? A gente sai da língua portuguesa e vai para a matemática, o nosso capítulo 1 do módulo 1, que tem o seguinte título: Números de 0 a 100, tá bom? Começando ali pelo pequeno trechinho que tem na página 86, tá bom? Nós temos o seguinte: os números estampados na camisa dos jogadores de futebol costumam ser escolhidos de acordo com a posição de cada um no jogo. Geralmente, o goleiro é o número 1 e o centroavante é o 9. Mas, se o atleta estiver utilizando uma camisa 83, por exemplo, não se assuste. Eles têm liberdade de escolha, tá bom? E aí a gente tem duas perguntas lá na página 87. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é o maior número que pode ser visto estampado na camisa dos jogadores nessa imagem, tá bom? Não, eu vou dar uma dica, tá bom? Não tá na página 87, tá bom? Tá escondidinho aí, não é da página 87 o maior número, tá? Acho que vocês conseguem identificar, tô dando uma dica já quase certeira aí pra vocês, tá bom? E a nossa segunda pergunta, a pergunta B, diz o seguinte: se você fosse um jogador de futebol, que número escolheria para sua camisa e por quê, tá bom? Bom, assim como eu tenho o costume de dizer para vocês nos vídeos que eu gravo, né? Não tem como a gente fugir da matemática, né? Infelizmente, aí para quem não gosta, não tem como fugir porque os números estão presentes na nossa vida, tudo bem? Não tem como, vocês sabem disso. Então, se baseando pelo nosso livro, nós temos algumas situações do dia a dia em que os números são utilizados. Então, a gente tem o nosso primeiro exemplo, que está ali no jogo de basquete, tá bom? Os números são utilizados para expressar quantidade. Vou na padaria, vou comprar quantos pães? 10 pães? Isso é quantidade, né? No livro diz o seguinte: o time de basquetebol fez 92 pontos no jogo de ontem. Isso é quantidade. Ele poderia ter feito 32 pontos, 45 pontos, 63 pontos, não importa. O que a gente está falando é que os números estão presentes ali e eles estão indicando uma quantidade, tá bom? Agora a gente começa com outro exemplo, tá bom? Os números são utilizados para expressar medida. Então lá no texto
Então, lá no livro, a gente está vendo que Felícia comprou 2 quilos de maçã. Mas Felícia podia ter comprado 7 quilos de carne. Felícia pode ter comprado 500 gramas de sabão em pó. Enfim, não importa. O que eu estou representando é a quantidade e medida dos números, tá bom? Página 89. Os números são utilizados para expressar ordem. Como a gente está vendo no calendário, novembro é o 11º mês do ano, assim como a gente já conversou sobre calendário. Primeiro mês do ano é janeiro, segundo fevereiro, terceiro março, quarto abril, maio, junho, julho. Então a gente expressa quantidade, a gente expressa medida e a gente também expressa ordem, tudo bem? Por último, aqui também no nosso livro, na página 89, diz o seguinte: os números são utilizados para expressar código, tá bom? Um exemplo é: o número do telefone de Pedro é piriri parará pororô. Tudo bem? Então, expressar número, como assim? Entra no WhatsApp, o contato do professor está lá. Ele está descrito por letras? Não tem como, são por números, tá bom? Bem como o número de qualquer outra pessoa que você conheça, tá? Por isso que a gente fala número de telefone, tá bom? Número do contato, não tem como fugir disso. Para finalizar, na página 90, a gente vai falar um pouco sobre o sistema Braille, né? Que ele é utilizado pelas pessoas que têm alguma deficiência visual. E a partir dali, até a página 91, nós temos 90 e 91, um breve exercício que fala sobre os números, tudo bem? Então, façam essa atividade aí, tá bom? Para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai lá para a matéria da geografia. Hoje também é um assunto mais introdutório, mais de conversa, tá bom? No capítulo 1, que tem o seguinte título: Conhecendo o bairro, tá bom? Aqui a gente tem no nosso pequeno trechinho ali do livro, da página 280, o seguinte enunciado: sua casa, a casa de seus parentes e a escola estão localizados em um bairro. Os bairros podem ser bem diferentes. Agora, vamos conhecer um pouco sobre eles aí nessa imagem, tá bom? Ela está representando o bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E na outra página, virando ali, tá? A gente tem 3 perguntas, como acontece em todo o capítulo dos nossos módulos, tá bom? A primeira diz o seguinte: descreva alguns elementos do bairro retratado na fotografia, tá bom? Na B, o lugar onde você mora tem alguma semelhança com o bairro mostrado na fotografia? Qual? E na letra C, cite uma semelhança e uma diferença entre o bairro da fotografia e o bairro onde está localizada a sua escola, né? Geralmente, repito e vou continuar, né? Eu sempre vou estar repetindo muita coisa. Esses são diálogos que a gente tem que ter presencialmente, né? Na sala de aula. Em algum momento, quando a gente for fazer revisão, a gente vai voltar para essas perguntas, tá bom? Mas vale como reflexão. Tentem identificar e responder cada uma dessas perguntas. Página 282 tem a definição do que são bairros. Começa com uma pergunta, né? O que são bairros? E lá tem a seguinte definição: os bairros são formados por um conjunto de quadras, também conhecidos como quarteirões. Alguns bairros são grandes e outros são pequenos. Ruas e os quarteirões que formam um bairro fazem parte de um espaço mais amplo. Veja a seguir o exemplo do bairro de Mercês, onde Marina mora, localizado em Curitiba, no Paraná. Então a gente tem aqui uma definição do que é a rua. O que é a rua? A gente sabe muito bem o que é a rua, né? Porque geralmente a rua fica na frente da nossa casa, tá bom? Essa é a rua onde está localizada a casa em que Marina mora com os pais, tá bom? Olha a representação. Nós temos a casa e à frente dela, como já falei, tem a rua, tá bom? Na próxima imagem nós temos o seguinte texto aqui, o pequeno trecho. A rua onde Marina mora e as ruas próximas à sua casa formam quarteirões, tá bom? Então, o conjunto de ruas e quadras, ela forma um quarteirão. Na nossa próxima imagem, o bairro onde Marina vive é formado pelo quarteirão onde ela mora e outros quarteirões próximo a ele. Junto com outros bairros, o bairro de Marina compõe parte da cidade em que ela vive. Olha só, como é que a gente pode definir isso? A gente tem a nossa casa, na frente da nossa casa a gente tem uma rua, certo?
Geralmente, tá bom? Não é em todo caso. Porque a gente sabe que existe, como a gente viu no texto, que o bairro ele varia de lugar em lugar, de bairro em bairro, cada um tem sua característica. Mas, geralmente, ele é formado a casa, a rua, e aí nós temos um quarteirão, um quadradão ali formado por casas, tá bom? Esse quarteirão, esse quadradão, ele é uma quadra. Quando a gente junta várias quadras, né, que são formadas ali juntinhas e geralmente são planejadas, a gente forma um bairro. E quando a gente tem vários grupos de bairros, a gente forma uma cidade ou uma parte de uma cidade, tá bom? Então a gente começa pela casa, e aí tem a rua, que formam os quarteirões ou quadras, e essas quadras vão se aglomerando e vão fazendo a parte do que é um bairro, e um bairro possivelmente vai ser o total de uma cidade ou parte de uma cidade, tudo bem? Então, gente, finalizando aí geografia, a gente tem na página 284 uma pequena atividade, tá bom? Que é só de uma folha, de uma página. Então, vocês respondam essa atividade também, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que foi mais uma conversa, foi mais para demonstrar alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo e eu tento resolver da melhor maneira possível e mais rápida também, tudo bem? Obrigado e até a próxima aula.